Então, vamos iniciar. Eu vou colocar... Eu sou professora Persila, né? Acho que não tive ainda oportunidade de estar aqui com alguns dos acadêmicos. Às vezes a gente não identifica pelo nome, às vezes já esteve junto, mas não identifica pelo nome, então vou me apresentar caso nós não nos conheçamos ainda. Eu sou professora Persila, eu coordeno a Coordenadoria de Qualificação Acadêmica e dentro da coordenadoria está o Núcleo de Atendimento aos Discentes. E nos acompanhando nessa reunião está também a Elis Pôncio, que é a nossa psicóloga, né, e trabalha comigo na Coordenadoria de Qualificação Acadêmica. Nesse trabalho da coordenadoria, nós fazemos, então, né, a acolhida de questões que nos chegam ali na coordenadoria e costumamos, junto com a nossa assistente social, que no momento está em afastamento para a licença gestante, nós costumamos fazer essa acolhida às 3, né? Então, trazendo esse olhar pedagógico, porque eu sou pedagoga, né? E tenho essa incumbência, essa função do conhecimento, do funcionamento pedagógico da universidade também. A Elis, que é, então, psicóloga e faz esse trabalho junto ao Núcleo de Atendimento aos Discentes da universidade, e a Sandra, então, que é assistente social. Então, a gente faz esses 3 olhares, né, o pedagógico, o psicológico e o social, no intuito de poder, então, acolher, né, a demanda que nos chega e poder auxiliar, orientar, encaminhar dentro das possibilidades, né, que a coordenadoria ou que o núcleo de atendimentos tem. Nós recebemos, então, né, em um momento oportuno, um e-mail, né, encaminhado por uma acadêmica do curso. Ela externava nesse e-mail uma preocupação em relação a uma carta que ela havia socializado com o grupo do diretório acadêmico, né, e nessa carta ela externava algumas compreensões dela, né, e que na compreensão dela não tinham sido bem interpretadas. Então, ela encaminhou essa carta, né, e solicitou que a coordenadoria pudesse ouvi-la, visto que ela tinha uma preocupação em relação também ao que estava sendo divulgado, né, e o que estava sendo comentado, tanto na unidade quanto nas redes sociais do grupo do diretório acadêmico em relação à carta dela e à fala que ela havia feito. E nós, então, acolhemos, né, o e-mail da Juliana Cardoso, e nós a recebemos na coordenadoria, né, fizemos uma conversa com ela, uma acolhida com ela, registramos, né, essa conversa. Dessa conversa saiu, né, uma ata, então nós redigimos uma ata, encaminhamos para a Juliana, que fez algumas considerações, e temos então o registro dessa conversa. Logo após isso, passado algum tempo, talvez 1 ou 2 semanas, nós recebemos um encaminhamento do diretório acadêmico, né, à Coordenadoria de Qualificação Acadêmica, e eu gostaria, assim, de esclarecer para o diretório acadêmico que na compreensão do núcleo de atendimento aos discentes, o e-mail encaminhado não fazia nenhuma solicitação, né, inclusive eu encaminhei um e-mail resposta ao diretório acadêmico solicitando se o diretório tinha interesse em que fosse feito algum encaminhamento em relação às informações que constavam no e-mail. Eu não obtive resposta, né, então entendemos que o diretório estava encaminhando, como é prática de outros diretórios também, centros acadêmicos, outras representações discentes da universidade, muitas vezes fazerem só a título de ciência para o núcleo de atendimento aos discentes a situação que estava acontecendo. Então, nós consideramos dessa forma, que nós havíamos recebido aquele e-mail de forma a ter ciência, né, do que estava acontecendo. De qualquer forma, né, nós nos preocupamos, porque nós entendemos que é necessário que a gente possa estar fazendo a acolhida de todos aqueles que se sentem de alguma forma... vou usar essa palavra, talvez não seja bem essa, mas de alguma forma atacados ou prejudicados por alguma prática que esteja sendo, né, desenvolvida dentro
da relação com os acadêmicos na universidade, e aí entendemos a necessidade, então, de estar conversando com o diretório acadêmico. Nós já havíamos feito, em uma outra oportunidade, uma reunião com os coordenadores de curso e a diretora regional para tratar de algumas questões, né, e conversamos também com as coordenações de curso, no sentido, naquele momento, de nos colocar à disposição do diretório acadêmico, para que o diretório acadêmico também pudesse ser acolhido, ser ouvido em relação a essa questão, e nos motivamos, então, também pelas próprias conversas que a gente mantém com mais frequência com os coordenadores de curso e com os diretores regionais, e nos motivamos por fazer esse convite, então, ao diretório, para que pudéssemos estar nos reunindo hoje e conversar em relação a essa questão, né? Conversar no sentido de poder ouvi-los, de poder acolhê-los e talvez de alguma forma, né, orientarmos, encaminharmos, ou dentro daquilo que o diretório acadêmico entende como necessário, certo? Ao mesmo tempo que é importante, né, porque não está excluído desse processo, que a gente escute também as coordenações de curso, porque eu acredito que também seja uma preocupação das coordenações de curso, aquilo que acontece, e as professoras aqui, tanto a professora Kátia, a professora Mariana, quanto a professora Jezebel, sempre estiveram em contato comigo, né, e é importante que elas, né, também possam dizer do seu olhar de coordenação como estão vendo essas questões e como também podemos estar auxiliando a coordenação em relação a isso, né? Então, a nossa motivação é essa, poder conversar com o diretório, né, e com as coordenações de curso, podermos estar ouvindo, acolhendo, né, a questão já em outro momento trazido pelo diretório acadêmico, e de alguma forma poder estar auxiliando, orientando, ou mesmo construindo talvez algum encaminhamento que a coordenadoria nesse momento não consiga ver, né, que seja a contento daqueles que estão envolvidos no processo, certo? Então, deixo à vontade para se algum das colegas ou alguns dos acadêmicos, das acadêmicas quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Melissa, eu vi que tu está com o microfone aberto, mas nós não estamos te ouvindo. Não sei se tu está com algum problema no áudio, de repente. Continuamos não te ouvindo. A gente percebe que em algum momento faz um barulho, mas não te ouvimos. Certo, tá bem, Melissa. Perfeito. Não sei se alguma das outras acadêmicas gostariam de se manifestar em relação a essa questão, ou alguma das professoras. Eu acho que o que a Melissa ia falar era que a gente chegou a isso, na verdade, o que acabou ocasionando a demora também na nossa resposta foram as trocas, né, as substituições, porque aí a gente passou um tempo em off, assim, para poder regulamentar isso, né, realmente. E a gente teve que fazer a medida provisória e tudo mais. E aí a gente achou melhor para que depois que fossem realizadas as substituições, a gente retomasse isso, assim. Porque. E acabou dando bem o tempo certo. Porque, na verdade, como as pessoas já tinham anunciado a saída, né? Sim. A gente não queria também sobrecarregar a gente que ia sair de qualquer forma, que não ia ter como levar isso adiante.
Então, a gente resolveu deixar para substituições. Por isso, a demora também. E também a gente não sabia muito bem como levar a situação, né? Porque foram vários relatos, né? Dos alunos negros da universidade. Eu acho que Nayan também pode falar muito melhor sobre isso, no sentido de que ele foi também uma das pessoas que se pronunciou a respeito. Mas enfim, a gente demorou mesmo por causa de toda a burocracia das substituições e tal. Acho Perfeito. que era isso que a Melissa ia falar. Ok. Tu consegues agora, Melissa? Permanecemos não ouvindo. Não sei se mais alguma das acadêmicas do diretório acadêmico gostaria de colocar alguma questão em relação a, de repente, sim, Samantha, sem problema. Eu fiz só uma fala inicial, Samantha, dizendo o que nos motivou a chamar o diretório acadêmico para essa conversa, né? Então, foi motivada pelo próprio e-mail, já em algum momento encaminhado pelo diretório, né, em relação a uma denúncia que fazia a, a atitude, né, a fala de uma acadêmica do curso. E eu relatei que essa acadêmica ela já conversou conosco em outra ocasião, ela solicitou ser ouvida por nós e ser acolhida pela coordenadoria, pelo núcleo de atendimento aos discentes, e nós fizemos isso. E em conversa também com as professoras coordenadoras de curso, em outra oportunidade, nos motivamos por chamar tanto o diretório acadêmico quanto as coordenações para uma conversa em relação a essa questão, no intuito também de poder ouvir o diretório, né, em relação ao que pensa sobre isso, qual o encaminhamento que entende possível, né, e necessário em relação a essa questão, porque nós recebemos o e-mail, porém não compreendemos se o diretório estava solicitando que fosse feito algum encaminhamento por parte do núcleo de atendimento aos discentes, ou se estava só nos dando ciência daquilo que estava acontecendo. Então é isso, Samantha. Nada. Quem sabe para nós entendermos, assim, depois também da fala feita pela Laís, o grupo que assumiu agora o diretório acadêmico, né, não sei se foi agora, quando eu falo agora é no período aí, né, que vocês colocaram, está assim, tem conhecimento do que aconteceu, participou, se envolveu. Como é que vocês veem o que ocorreu, o que aconteceu e qual pensam que seria o encaminhamento em relação a isso? Ou vocês desconhecem o que ocorreu, o que aconteceu, o que está acontecendo? Não sei se permanece, né? Se isso permanece como ponto de discussão, né, por parte do diretório também. Oi, Oi. eu sou Nayan, sou uma das pessoas que entrou agora no Dara. Tô pelo Certo, telefone, Elisiane, subi no Dara. Então, eu acredito que esse e-mail, na verdade, era mais a questão de ciência mesmo, perfeito. né? Uhum. Pelo menos nessa primeira situação, que eu espero que não se repita, né? Eu acredito que se houver uma outra situação igual ou semelhante a isso, a gente possa solicitar sim algum tipo de encaminhamento, né? Mas a princípio ficou mais como um registro mesmo, Uhum. para ficar ciente assim para a universidade. Sim, entendi. Perfeito. Mas, se tu me permite, é Nayane, é isso? Nayan, Nayan. Nayan, se tu me permite só
não necessariamente precisa ser tu a responder, ou se vocês não quiserem responder, tranquilo. Houve uma manifestação do diretório acadêmico numa rede social do diretório, né? Quando a gente publiciza uma situação como essa, independente da situação, né? Quando a gente publiciza uma informação, várias coisas vêm em decorrência dessa publicação, né? E o diretório acadêmico tem o seu funcionamento, né? Tem o seu regramento, tem a sua rede social, tem a responsabilidade de responder por essa rede, tem a total liberdade para, né, fazer a publicação, a publicização da informação que entender mais adequado, mas nos parece também que nessa publicação o diretório tinha interesse que as pessoas soubessem e fizessem alguma coisa em relação ao que estava acontecendo. Neste momento, o diretório acadêmico não tem interesse que nada seja feito. O que o diretório acadêmico queria era dar ciência do que aconteceu. É isso, só para ficar claro. Oi? Vocês conseguem me escutar agora? Sim. Melissa, né? Acho que então, peraí. Então, o encaminhamento que a gente tinha, quando a gente publicou a nota de repúdio, era que a Juliana saísse da representação que ela tinha do curso de dança, que ela era representante discente. E todo o diretório concordou que nenhum representante pode tomar esse tipo de atitude, né? Mas, assim, agora, com as substituições que aconteceram e a gente estudando o caso, encontramos algumas coisas no RGU, que é sobre a matrícula de pessoas de alunos, de acadêmicos que venham a cometer algum tipo de violência, né? E não chegamos a nenhum consenso, assim, no diretório, porque a gente queria conversar com vocês, mas sobre suspensões, como é que isso seria, será que seria viável nessa situação? Tem também ali expulsão, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Sim, então, não sei, Nayan, tu também queria colocar mais alguma coisa, né? Acho que antes, quando a Melissa pediu a palavra. Assim, em relação à nota de repúdio, né? Bom, como a Melissa falou ali, em relação à representação dela agora me perdi. Dessa pessoa, né, no curso de dança. Concordo, né, que considerando que ela cometeu esse crime, não é viável que ela permaneça na representação de um curso, né? Uhum. Enfim. Isso é uma das coisas que está escrito nessa nota de repúdio. Eu acho que era isso que eu ia acrescentar, assim. E também de deixar essa nota de repúdio comunica aos estudantes, né? E o e-mail comunica mais a vocês mesmos. Foi só uma questão de direcionamentos mesmo. Sim, perfeito. Entendi. Só uma pergunta, vocês registraram um boletim de ocorrência? Não, nós queríamos, na verdade a gente cogitou registrar o boletim de ocorrência, mas acabamos não fazendo. Uma das coisas também que eu pensei, que eu lembrei de falar, na verdade, é que nós não só queríamos que ela saísse da representação discente do curso, como também na semana passada ou na semana retrasada, nós tivemos a ciência de que ela ainda está no grupo do FOPED, que é um grupo com a nossa reitoria, né? E, obviamente, você sabe que é FOPED, mas, enfim. E a gente... Enfim, a gente não gostou disso, porque, na verdade, na nota de repúdio que nós escrevemos, já estava nítido que a gente queria que ela saísse da representação discente. E aí ela permanece no grupo do FOPED. Tentamos fazer esse encaminhamento para que ela saísse diretamente com a reitoria e não fomos atendidas, né? Então, eu também me coloco nesse lugar de que eu me incomodo
realmente que ela esteja no FOPED, porque dentro do FOPED ela também está representando a universidade inteira, e não somente o curso dela, né? E também não deixa de ser um incômodo, né? Não basta apenas ela sair da representação discente se ela está lá num grupo diretamente com reitoria e afins. Laís, só para fazer um esclarecimento, vocês solicitaram a saída da Juliana do grupo do FOPED e de que forma? A Samantha, ela tinha o contato do reitor, foi passado para ela para que a gente pedisse algumas substituições no FOPED, porque tinha algumas pessoas que aparentemente não estavam participando e estavam ocupando a cadeira. E ela falou diretamente com o reitor. Ah, Isso tá. talvez faça uns 12 dias, talvez 15. Eu não lembro direito a data. Mas ela falou e o reitor não respondeu nada a respeito, assim. Ela falou sobre uma aluna que estaria presente no FOPED, que cometeu um ato de racismo na universidade e que estava lá, né? E aí meio que não foi respondido, assim. Então, Sim. mas tá registrado, a Samantha tem a conversa no WhatsApp com ele. Certo, entendi. Kátia, sim? Oi, boa noite. Boa Não, noite. só para agregar que, no momento, tá, a Juliana está com a matrícula trancada. Ela não é uma aluna ativa. E já faz semanas, inclusive, que a matrícula dela foi deferido o trancamento lá no Decor, né? Então, só estranhei essa informação do FOPED. Eu não sei se isso é cadastro antigo, enfim, tá? Mas não acredito que isso esteja ativo. Mas só para informar que porque se a aluna em si tá com a matrícula toda dela trancada, né? Se ela não tem nada atuante no curso, não me parece que ela estaria frequentando reuniões do FOPED ou de fato exercendo algum tipo de representação. Não me parece lógico, assim, né? Mas também não sei, tá? Só gostaria de, nesse momento, agregar essa informação de que a aluna está com a matrícula trancada, ela não é uma aluna ativa do curso. Perfeito. Vou pedir um parêntese, já que a gente está nesse tema, né? E depois eu posso acabar esquecendo, porque eu quero voltar na questão levantada, acho que foi pela Melissa, em relação ao regimento geral da universidade, tá? Mas eu vou fazer um parêntese aqui em relação ao FOPED. O FOPED, ele foi um fórum instituído em 2017, né? E ele foi um fórum instituído no sentido de estabelecer um diálogo entre os discentes e a reitoria da universidade, um outro espaço, porque os discentes têm os seus espaços, ou seja, os seus assentos, né, nos conselhos, comissões, além de terem as suas representações legitimamente reconhecidas, diretórios, centros acadêmicos, né? Então, para além desses espaços, foi constituída, então, a possibilidade de que tivesse um fórum permanente, de que nesse fórum permanente houvessem representações de curso para estar estabelecendo esse diálogo mais próximo com a reitoria, com a gestão da universidade, no intuito de construir políticas estudantis, né, que pudessem ser construídas no diálogo entre a gestão da universidade e os acadêmicos, que representam os seus cursos, as turmas dos seus cursos e as suas unidades. Por isso, nós temos representações de todos os cursos, de todas as unidades, né? Então, um representante de todos os cursos e de todas, um representante por curso de cada unidade, certo? O que acontece? O FOPED não tem um regimento interno. Desde 2017, esse regimento nunca foi construído. E nós provocamos, né, viemos provocando nas reuniões do FOPED o seu regimento interno, porque até então ele vem operando com a sua legitimidade, porém, por não ter regimento interno, nós não podemos impedir que nenhum acadêmico faça uso do fórum, porque o fórum é um espaço dos discentes, certo? Para nós, o acadêmico só deixa de ser acadêmico da universidade quando ele perde o vínculo. Até que ele tenha vínculo, ele tem direito, porque ele é um acadêmico da universidade, certo? Esse acadêmico, ele pode estar representando o curso, as turmas,
Essa é uma discussão que deve ser feita internamente pelos acadêmicos no curso, certo? E aí eu entendo a fala da Laís, no sentido de não se sentir representada, né, pela acadêmica em questão, mas não cabe à gestão da universidade dizer quem pode ou não participar do grupo, porque, como eu disse, o grupo do FOPED não tem regimento interno e a gestão da universidade tomou como posição não impedir, não fechar o espaço para diálogo com nenhum acadêmico. Então, inclusive das reuniões, podem participar quaisquer acadêmicos, porque nós não fechamos as reuniões, nós não privamos a participação de nenhum acadêmico, certo? E o que acaba acontecendo? Como nós não estamos deliberando nada no grupo do FOPED, até que tenhamos o regimento interno, e até que nesse regimento interno fique delimitar, né, definido, né, melhor me expressando, definido quem são esses representantes, né, como é que isso funcionará, nós não estamos deliberando nenhuma situação dentro do fórum, nós estamos tratando, construindo propostas, inclusive, nessa sexta-feira agora teremos, coincidentemente, uma reunião em que grupos de trabalho que se dividiram vão apresentar uma proposta do regimento interno do grupo, né, do fórum. Então, é importante só esclarecer isso, porque a Juliana, não lembro agora, sim, ela está lá como representante do curso, né, da unidade do curso, mas, assim como ela, outros acadêmicos da unidade do curso também poderiam estar, porque nós não estamos impedindo a participação de nenhum acadêmico, certo? E aí, só esclarecendo, então, a professora Kátia, mesmo com a matrícula trancada, a acadêmica permanece sendo acadêmica da universidade, mesmo porque nós estamos em um momento muito atípico dentro da universidade, nós fomos pegos por uma pandemia, os nossos acadêmicos estão, muitos deles, sem condições de assistir, né, às aulas, por não ter acesso à internet, por não ter material de acesso como computador, tablet ou outros materiais. Então, muitos deles estão pedindo, solicitando o trancamento da matrícula, não porque não têm interesse em continuar cursando, mas porque não estão em condições para isso. Ou mesmo aqueles, né, que estão... e que é o caso de alguns acadêmicos na universidade, por algum motivo, não estão conseguindo emocionalmente enfrentar tudo isso que nós estamos vivendo. Então, nós consideramos que os acadêmicos que estão com a matrícula trancada, eles permanecem sendo acadêmicos da universidade. É claro que tem aí, e aí eu acredito que a professora Kátia também trouxe essa questão, como que um acadêmico com a sua matrícula trancada pode... né, ter conhecimento, vamos dizer assim, estar acompanhando as discussões do seu curso para ser representante. Perfeito, eu concordo com isso. Eu acho que o acadêmico, quando ele está com a sua matrícula trancada, ele automaticamente deveria solicitar que não representasse mais o curso em nenhuma instância. Mas eu reforço que essa não pode ser uma solicitação feita pela reitoria, pela gestão, essa tem que ser uma questão... de incumbência do próprio curso, dos discentes, de nos apresentarem isso. E como disse a Laís, entrou em contato, então, com o reitor, né, solicitando que a acadêmica fosse substituída, e o reitor não respondeu, eu não posso falar pelo reitor, né, só ele pode dizer por que não respondeu, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que eu acho que é importante aqui a gente frisar, e é para todos nós, assim, porque nós também... aprendemos diariamente com as questões que aparecem na universidade, tudo precisa ser formalizado, certo? Tudo precisa ser formalizado junto aos canais, né, que respondem pelas questões e aonde estão, então, concentradas aquelas políticas. O Fórum Permanente dos Discentes está dentro da Coordenadoria de Qualificação Acadêmica. Por isso, a coordenadoria que deveria ter sido comunicada da solicitação da saída da Juliana seria a Coordenadoria de Qualificação Acadêmica, e a coordenadoria teria respondido a essa questão, então, se tivesse sido comunicada sobre isso, certo? Não há problema algum, pelo contrário, não há problema algum, e o reitor, pelo que eu entendo, faz questão de manter esse diálogo junto aos acadêmicos, por isso eu reforço aqui, não posso falar pelo reitor, não sei por que ele não respondeu, mas...
se nós soubéssemos disso e tivéssemos sido comunicados, com toda certeza nós teríamos feito o encaminhamento, né, de acordo com o que fosse solicitado. Terminando essa parte na questão do FOPED, eu gostaria de retomar a questão do regimento geral, mas também está relacionado com a questão do FOPED. O que acontece? Em relação à acadêmica Juliane, não sei, deixa eu, para não ficar... É Juliana Cardoso, perfeito, Juliana. Em relação à acadêmica Juliana, bom, a universidade tem um regramento, né? Ela tem um funcionamento, ela tem as suas leis, né, os seus processos, e nós trabalhamos sempre dentro dessa... então, Samantha, sim, se ela de alguma forma fosse suspensa, fosse expulsa da universidade, com toda certeza nós teríamos que tomar uma atitude em relação a isso, com certeza. Mas o que eu gostaria de reforçar aqui? Nós não podemos tomar nenhuma atitude sem que as questões sejam apuradas, certo? Porque eu estou falando de parte da Coordenadoria de Qualificação Acadêmica, que é quem está de fora desse processo. Nós não podemos fazer alguma acusação em relação a Juliana, porque nós não acompanhamos os processos. Nós estamos totalmente de fora dos processos. Isto não significa dizer que nós estamos dizendo que ela não cometeu nenhum crime. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que é necessário que se faça uma apuração do que aconteceu ou não, para que a gente saiba o que realmente aconteceu e quais são as medidas que devem ser tomadas, certo? Essa é a questão. Então, eu queria retomar aqui, eu acho que foi a Melissa que levantou, né, a questão do regimento geral, e o regimento geral, no capítulo 2 dos discentes, ele trata da questão do regime disciplinar discente, né, e o regime disciplinar discente tem os seus artigos, né? E o artigo 369 diz, então, o que aplicar-se-á em relação às sanções disciplinares aos discentes. E aí começa no item 1, 2, 3, tem 5 itens aqui, até que se chegue, então, à tomada de uma atitude mais agressiva, vamos dizer assim, em relação à situação. Mas é preciso que a gente percorra este caminho para que a gente possa, então, chegar a uma outra atitude em relação a isso, certo? Então, só para a gente poder falar um pouco aqui do significado do que a Melissa, ou a Laís, agora não estou bem lembrada, trouxe, né, em relação à suspensão de um acadêmico. Não é simples a suspensão de alguém, porque questões precisam ficar comprovadas, né, questões precisam ficar explícitas, né, e quem está de fora não tem condições para isso, né, só quem realmente está envolvido no processo, tá? Então, é importante, primeiro respondendo, sim, é possível, porém, precisa ser percorrido os caminhos para que isso aconteça, certo? E isso está lá explícito no Regimento Geral da Universidade. Não sei se eu respondi a questão perguntada pelas acadêmicas. Ela caiu agora, né? Acho que... Sim, fica à vontade, Kátia, por favor. Eu não tenho tido mais notícias, então eu queria só perguntar até para o pessoal do Dara, né, que está aí na chamada, vocês tiveram notícias de alguma participação ativa da Juliana em alguma representação? Vocês sabem se isso realmente é uma questão de fato, se ela tem interesse em ser representante, se ela está se apresentando como representante, ou se de repente só ficou esses cadastros a serem desfeitos, digamos assim, né, como representações, porque eu sei que da representação discente, logo ali em seguida já houve o pedido
né? E aí nós já fizemos pelo colegiado de curso a troca de representação discente, então logo ali depois ela já não era mais a representante discente da dança, e eu não tive mais nenhuma notícia, nenhuma informação que tenha passado pelo colegiado de curso, né? Então, lá no colegiado de curso da dança, a gente não recebeu nenhum pedido, nenhum aviso, nada, dizendo, olha, ainda segue, né? Como, por exemplo, essa representação do FOPED, eu não tinha conhecimento disso. Descobri isso agora. Então, se vocês acham que isso é realmente uma questão real, que ela esteja interessada em ser representante, porque, de repente, a questão não é essa e a gente pode partir para outras, né? Não sei. Então, eu não assisti a última reunião do FOPED, inclusive tem que fazer isso, mas a lista do FOPED ela tá atualizada, né? Então, eles sempre atualizam e ela está lá na lista do FOPED. Se ela estava na última reunião ou não, eu não sei. Porque eu ainda não assisti. Não fui ver quem é que estava presente, quem é que estava participando. Mas, em função da lista estar atualizada, eu imagino que ela não tenha saído. Porque se ela tivesse saído, já teria a vaga dela não preenchida, no caso. Teria só uma representação do curso da dança, que, se eu não me engano, no FOPED, acho que é a Camila Paza, talvez, que tá no FOPED, né? Que é uma representação ativa. E como a lista é atualizada, e foi atualizada, se não me falha a memória, mês passado, final do mês passado, porque entraram outros membros de outras unidades. Então, ela permanece no FOPED, essa lista está atualizada. Quem atualiza a lista? Nós, Persila, tu falou? Isso, a coordenadoria. Tá. E a outra questão é, nós tivemos a última reunião dia 17/7, pelo que eu tenho anotado aqui, é isso? Eu não lembro de participação da Juliana, ela pode, se estava silenciosa, não lembro de nenhuma manifestação dela nessa reunião. Mas igual, a reunião foi gravada também, né? E aí a gente pode ver isso depois. A gente pode seguir adiante, né? Sim. Eu posso fazer uma pergunta, Priscila e Claro. gente? Eu sou do teatro, né? Ela é uma aluna da dança. Eu não estou completamente a par. Ouvi lá quando aconteceu, chegou a nós pelo representante de alunas, mas daquele momento até agora, o que ela se manifestou, em que sentido, assim? Ela foi conversar com vocês, Priscila, e o que ela argumenta? Ela quer continuar na universidade? É o desejo dela? É o desejo dela uma reparação? É o desejo dela um acerto com, né? O que ela argumenta? Eu sei que ela não está aqui para falar, então a gente precisaria também saber um pouco disso, né? Qual é a situação e o que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer para isso, enfim. Sim. Bom, assim, Jezebel, quando nós conversamos com a Juliana, então, ela apresentou a sua versão em relação à situação. O que ela não solicitou quando da sua escuta? Solicitou ser acolhida, né, pela coordenadoria, pelo núcleo, no entendimento de que o núcleo é um núcleo de atendimento aos discentes, né, e os acadêmicos que têm alguma questão, né, que precisam do nosso auxílio, do nosso apoio, possam procurar. Então, o núcleo, ela entendia que o núcleo deveria ser esse espaço de acolhida e escuta, e se nós poderíamos ouvi-la, visto que, no entendimento dela, havia toda uma manifestação em relação a uma atitude dela, e que essa atitude não havia sido compreendida. E aí, então, no dia da reunião, da escuta, ela relatou, então, né, o que havia ocorrido, apresentou algumas questões, alguns detalhes em relação ao que havia ocorrido, a carta que ela havia
encaminhado, né, e explicitou assim o que ela quis dizer com o conteúdo da carta, se sentia mal interpretada, mal entendida pelos colegas. A atitude dela não foi nenhuma atitude que denotasse aquilo que estava sendo manifestado pelos colegas, e que ela não entendia por que aquilo estava acontecendo. Nós também perguntamos a ela, né, como é que ela entendia que essas coisas poderiam ser resolvidas, qual era como é que ela se via, né, dando continuidade à sua formação, permanecendo no relacionamento com a unidade, com o curso, com os colegas, e ela disse que não sabia. Ela disse que não sabia e que não poderia responder. Ela disse que ela estava muito traumatizada com tudo que havia acontecido, muito triste, estava enfrentando problemas de outras ordens e que esses problemas estavam interferindo também devido a isso que havia acontecido, e que por isso naquele momento ela não saberia como responder, se ela iria dar continuidade ou não. Ela expressou que, embora ela acreditasse muito na universidade, ela sempre quis fazer um curso que era um curso dos sonhos dela. E embora ela reconhecesse tudo isso, ela não sabia se teria condições emocionais para dar continuidade para a formação. Então, assim, Jezebel, em linhas gerais, né, foi isso que ela nos colocou nessa conversa, né? Ela não entrou também assim em grandes detalhes, né? Ela expôs a versão dela em relação à situação. E de nossa parte, dissemos a ela que, ok, entendíamos, né, a necessidade de acolhida dela, que nós não estávamos ali para, de forma alguma, julgá-la ou dizer se ela fez certo ou fez errado, porque, como eu disse aqui para o grupo, né, estou dizendo aqui para o grupo, não cabe a coordenadoria fazer o julgamento da atitude da Juliana, porque nós não estamos envolvidas no que aconteceu, nós não sabemos, né, o que aconteceu, nós ficamos sabendo, né, de ouvir falar, e que então nós acolhíamos, entendíamos e nos colocávamos à disposição para aquilo que ela entendesse necessário, para aquilo que ela precisasse. Se ela precisasse de algum outro auxílio, a gente poderia tentar buscar, né? Então, e foi isso, assim, da conversa no geral, foi isso, Isabel. Tá bem. Obrigada. Oi, vocês me escutam? Meu fone está falhando. Agora sim. Tá, então, acho interessante nós falarmos também da Assembleia depois que a gente publicou a nota de repúdio, onde houveram os coordenadores receberam a ata e a gravação. A gente vai encaminhar para ti, Priscila. Sim, e perfeito. Lá há vários relatos de alunos negros que se sentiram extremamente violentados, assim, né, com essa carta. Então, eu acho que para nossa discussão, isso a gente não pode esquecer também, né, porque quando a gente enviou o e-mail para a coordenadoria, a gente não tinha feito a assembleia após a nota de repúdio. E, bom, não sei se mais alguém aqui do diretório quer complementar. Eu gostaria de falar também que eu não sei se a ata da nossa reunião vale enquanto documento para vocês, Priscila, mas nós temos a ata da Assembleia, né? Em que vários alunos, os alunos negros e pessoas brancas também se pronunciaram a respeito. Então, nós temos, sim, um número de discentes dentro do que se é possível numa Assembleia online, né? Que já reduz bastante o número de pessoas presentes. Nós temos, todas as pessoas que falaram, que se pronunciaram, foram contra, né, essa questão. E eu imagino, né, que o fato de ela ter procurado vocês também já diz muito sobre o quanto ela não tinha intenção de se retratar. Porque eu acho que se ela estivesse realmente querendo se reconciliar, ou, enfim, querendo, no mínimo, pedir desculpas pela atitude dela,
Da maneira como ela fez, né, de mandar a carta, eu não sei se vocês tiveram acesso à carta, mas eu tenho a carta, caso seja necessário encaminhar no e-mail, né, porque eu acho que às vezes a gente falando, né, para quem não sabe, a pessoa não imagina que possa ter sido tão grave assim. Não estou dizendo que é o caso de vocês, mas é melhor, né, às vezes ler e tirar as próprias conclusões, né. Mas a carta, ela foi de um teor extremamente ofensivo, né? E eu acho que no momento em que ela vem até vocês, que era uma coisa que eu não sabia, que ela tinha recorrido a vocês, também fala muito sobre o quanto ela não está disposta a se retratar com os próprios colegas, né? Porque no final das contas, quando as aulas presenciais voltarem, é para a cara dos alunos negros que ela ofendeu naquela carta que ela vai ter que olhar. É com eles que ela vai estar presente em sala de aula, é com eles que ela vai estar presente em apresentação de TCC e em vários outros eventos da universidade, né? E eu acho que eu, né, enquanto uma pessoa branca, falando isso, eu acho, enfim, que ela quis, na verdade, dar a entender que era um problema com o diretório, né? E eu acho que isso ficou muito explícito na nossa assembleia, que a gente pode te encaminhar depois, Priscila. Inclusive, foi um erro não ter te encaminhado antes. A assembleia gravada, em que a gente deixa muito claro que não foi por causa do diretório. Porque crítica é uma coisa. As pessoas têm o direito de criticar, elas têm o direito de botar defeito, elas têm o direito de fazer piada. Agora, no momento em que tu vai lá, tu se dirige aos alunos negros da tua universidade, numa carta, além de racista, transfóbica, ofendendo uma pessoa que se formou na nossa universidade, logo ofendendo todas as pessoas trans, que já não são muitas dentro da nossa universidade, a nossa nota de repúdio a gente fez porque a gente achou necessário defender esses alunos de alguma forma, nós enquanto discentes. Porque a nota de repúdio, ela serviu principalmente para que a gente tomasse esse lado publicamente, né? Porque às vezes a gente só falar, a gente apoia vocês, e nada ser feito na prática, não adianta nada, né? Então, o princípio da nota de repúdio foi não só fazer um encaminhamento posteriormente, como também expor a situação, porque a gente acha também que a gente não pode ficar se preocupando com a imagem da universidade nessas horas. Foi divulgada uma nota de repúdio por causa de uma aluna racista. Bom que algumas pessoas enxergam que tem racismo dentro da universidade, né? Porque com algumas pessoas que a gente conversou a respeito, acham que não foi nada demais, né? E falo isso de docentes, inclusive. Então, eu acho problemático, né, que a gente se preocupe com a imagem da universidade enquanto tem pessoas sendo oprimidas dentro dela por brancos privilegiados, né? Então, eu acho que, primeiramente, eu me lembrei de falar isso porque tu comentou antes, Priscila, da nota de repúdio, o que a gente, assim, qual foi a nossa intenção? A nossa intenção foi expor a situação mesmo, né, para que isso sirva de aviso também, porque para que isso não se repita, como o próprio Nayan falou antes, né? Porque senão a gente vai sempre deixar essas coisas passarem e elas não podem passar, especialmente num momento como esse. Então, na verdade, um encaminhamento que eu gostaria de fazer é se for, como é que eu posso dizer? Se for servir, no caso, a nossa assembleia, a nossa ata, usar aquilo como base para tirar a aluna do FOPED. Se isso, claro, estiver de acordo com o resto do diretório, enfim, porque eu particularmente, a suspensão da matrícula dela eu vou deixar para quem quer falar a respeito disso. Eu não formulei uma opinião, não sei se é meu dever formular uma opinião também, porque eu, dentre todas as pessoas, eu acho que eu fui a menos atingida, das pessoas que ela realmente ofendeu com aquela carta. Mas eu acho que se serve de prova, se serve de, enfim, de motivo, nós temos sim opiniões de discentes, nós temos uma ata registrada, nós temos uma gravação de assembleia, e tinha, se não me falha a memória, quase 50 pessoas presentes, e a maioria se pronunciou, a maioria, tanto por chat quanto por microfone. Então, nós já temos um bom motivo para que ela não represente a nossa universidade, né? E eu entendo que vocês não possam tirar ela desse lugar, né?
vocês enquanto em outras instâncias da universidade, né? Mas se é nosso dever, se é nosso papel enquanto discentes, a gente já tem bastante argumento. E, se necessário, eu tenho certeza que a gente pode fazer uma próxima assembleia e, se a gente tocar no assunto, as pessoas vão votar pelo menos pela saída dela do FOPED. Isso eu tenho certeza. Porque eu acho que se faz necessário alguma providência, né? Porque eu, particularmente, achei ofensivo ver ela no FOPED. Né? Ela estando ou não participando, né? Ela podia pelo menos comunicar a saída dela, né? Então eu acho que pelo menos isso caberia ser feito. E aí, se tu quiser, Priscila, a gente te manda, a gente vai te encaminhar um e-mail com a gravação e a ata da assembleia. E a carta que ela tem, que embora ela tenha discutido com os colegas negros dela no grupo de WhatsApp, porque nós tivemos acesso ao print, pedindo para que apagassem, pedindo para que não compartilhassem a carta, bom, ela devia ter pensado antes de enviar. Então, eu tenho a carta, porque eu recebi de uma pessoa que estava no grupo, e se necessário eu posso enviar ela para ti. Eu posso pegar Desculpa. desse ponto, por favor? Sim, Kátia. Depois que a professora Kátia fizer a manifestação dela, eu comento sobre isso, Laís. Tá, eu vou puxar um gancho um pouquinho mais para trás, só para entender o que eu acho que aqui tem um encaminhamento muito pontual, tá? Lá em maio, quando a gente fez uma reunião, eu havia chamado a atenção do diretório acadêmico, né, de que vocês têm uma questão muito peculiar, que é ser o diretório acadêmico de 4 cursos. Então, isso faz com que vocês tenham que se desdobrar em 4, ou seja, que vocês tenham como via de ação 4 colegiados diferentes, né? Eu entendo essa gana por poder fazer uma manifestação direta em algum lugar e esperar o retorno. Só que no momento em que vocês são diretório acadêmico de 4 cursos, vocês vão ter que agir em 4 lugares diferentes, né? E naquela época eu já havia chamado a atenção da importância da via, né, importante de manifestação, de participação pelos colegiados de curso. E que não adianta a gente pular a instância do colegiado de curso e esperar ser ouvido lá na frente, quando os colegiados de curso estão antes e as coisas não passaram nos colegiados de curso. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, por exemplo, né, é que esse pedido que está sendo feito aqui do FOPED já poderia ter sido resolvido dentro do colegiado de curso da dança, o qual está tendo reuniões, né, frequentes. Então, assim, há várias semanas isso já teve muitas oportunidades em muitas reuniões, há várias semanas, de ter sido colocado dentro do colegiado de curso da dança e a gente resolver lá. Então, é isso que eu quero deixar aqui novamente aberto, né? Então, dizer assim, ó, isso não é nenhuma novidade, eu estou reiterando, reafirmando o quão aberto está o colegiado de curso da dança para receber o DARA, para receber as manifestações do DARA, né? E que vocês, por favor, gente, apareçam, se manifestem, encaminhem as suas coisas, principalmente aquelas que diretamente podem ser resolvidas no colegiado de curso, que é o caso dessa representação do FOPED, né? Porque não adianta a gente berrar para o lugar errado, entende? Berrar para quem não pode fazer algo. E nós estamos aqui, eu estou aqui, de mãos estendidas, abertas, dizendo, venham, né? E quantas vezes a gente faz reunião lá, faz as nossas pautas, agora houve um movimento ali dentro do corpo discente da dança para conseguir ter uma representação discente dentro do colegiado de curso, tá? Então, dizer assim, como é que a universidade está organizada, quem é que faz o que dentro da universidade, onde é que a gente pode agir, tá? E dizer que eu aguardo vocês lá no colegiado de curso para dar encaminhamento para essa questão do FOPED, eu acho que é o lugar mais adequado. Perfeito, professora Kátia. Retirou das minhas palavras, da minha boca as palavras. Perfeito, perfeito. Laís, assim, eu volto a frisar, nenhum acadêmico será afastado do grupo do FOPED, porque nós não estamos impedindo a participação de nenhum acadêmico, certo? Neste momento, nós não estamos impedindo a participação de nenhum acadêmico.
E isso não significa, Laís, que eu não me solidarize à tua inquietação, à tua indignação de ter que conviver com alguém, ou mesmo que saber que alguém, né, que tomou uma atitude que tu julga totalmente errada, esteja participando de um mesmo grupo, né, ou representando, ou mesmo que só vendo ou ouvindo coisas da universidade, né, que tu, nos lugares onde tu também estás. Não é isso, tá? Mas não seria justo de nossa parte impedir a acadêmica de participar, retirá-la, sem que a gente tenha nenhuma manifestação oficial ou que nós tenhamos a clara certeza de que alguma atitude em relação, e que é anterior, como bem disse a professora Kátia, já tenha sido tomada. Porque isso seria, né, e acho que é importante frisar isso, e acho que a fala da professora Kátia demarca bem isso e é fundamental, isso seria a reitoria, a gestão da universidade interferindo no funcionamento de uma instância que é legítima e soberana, colegiado de curso. Nós não podemos passar por cima do colegiado, né? Então, antes que tomemos qualquer atitude em relação ao curso, às suas representações, aos acadêmicos, nós somos a última possibilidade. Primeiro, precisam ser transitados todos os passos anteriores, e eles dizem respeito diretamente ao curso, ao colegiado e à coordenação. Eu vou fazer a leitura do artigo 369, que diz o seguinte: aos discentes aplicar-se-ão as seguintes sanções disciplinares. 1. Conversa em particular com o acadêmico aplicada pela coordenação do curso, ou pela coordenação do colegiado de curso, que é a coordenação de curso, né? 2. Conversa com o acadêmico envolvendo professores e coordenação do curso, caso a situação envolva a relação professor-acadêmico aplicada por este. 3. Repreensão por escrito e anotada na pasta do discente, em caso de reincidência, aplicada pela direção da unidade universitária ou complementar. Neste caso, teremos que contar com a direção regional, porque nós não temos a direção da unidade instituída. 4. Afastamento do acadêmico das atividades universitárias por um período a ser estipulado de acordo com a gravidade do ato aplicada pela direção regional. E, por último, a abertura de processo disciplinar por iniciativa da direção regional para avaliação e encaminhamento por comissão composta por 2 docentes do acadêmico, designados pela direção da unidade universitária ou complementar, um dos quais designados pelo presidente do colegiado e 2 acadêmicos escolhidos pela entidade de representação discente local entre seus pares. Ou seja, todo um trâmite foi encaminhado, todo um percurso foi percorrido para que se chegue, então, à tomada de atitude em relação às questões de gravidade como essa que vocês estão expondo aqui, certo? Então, eu acho que o encaminhamento da professora Kátia é perfeito, é o entendimento que nós também temos, né, que é o de que o diretório tem uma ata, né, que é uma gravação de uma reunião, o diretório tem a carta, e o diretório pode e deve fazer formalmente a sua manifestação ao colegiado de curso. E no momento que o colegiado de curso, que a coordenação de curso fizer essa mesma manifestação a nós, reitoria, então nós vamos tomar as medidas cabíveis dentro daquilo que nós podemos fazer. Mas eu reforço, o FOPED não tem regimento interno instituído. Por isso, nós não temos condições, nesse momento, de impedir que nenhum acadêmico participe das reuniões do grupo, ou participe do grupo do FOPED. Só podemos fazer isso no momento em que o FOPED for, que o seu regimento for aprovado, ou então que fique comprovada realmente alguma atitude indisciplinar pelo acadêmico, ou acadêmica, certo? E uma outra questão que eu só gostaria de esclarecer também na fala da Laís é a seguinte: eu não estou aqui fazendo julgamento em relação do porquê a Juliana procurou ou não o núcleo de atendimento aos discentes, mas é importante frisar, era um direito dela, assim como é direito de qualquer acadêmico da universidade
ser ouvida, porque o núcleo já diz, núcleo de atendimento aos discentes, todos os discentes, e qualquer discente, certo? Isso não significa que nós tenhamos feito defesa ou que nós estejamos achando que a acadêmica não cometeu nenhum crime, que a acadêmica não cometeu nenhuma atitude que desabone a sua prática, não é isso. Mas era direito da acadêmica procurar o núcleo e ser ouvida pelo núcleo, e é nosso papel e compromisso como núcleo fazer a escuta dela, porque é isso que rege o nosso regimento, volto a frisar, a nossa legislação, né, e aquilo no que está embasada o funcionamento da universidade. Assim como é também direito, e por isso nós acolhemos, e reforço a minha fala inicial, né, acolhemos o e-mail do diretório e nos preocupamos logo em responder e entender qual era a solicitação do diretório para poder fazer o encaminhamento que o diretório entendesse mais adequado. Já compreendi que naquele momento isso não seria possível, porque o diretório estava se reformulando, e aí então que bom que agora deu certo essa conversa aqui com o diretório e as coordenações para que a gente possa, né, estar atendendo à necessidade do diretório, tá? Todos têm direito à escuta e acolhimento do núcleo, foi por isso que a Juliana nos procurou e ela teve o seu pleito atendido, tá? Pois não, Laís, tu queria falar? Obrigada, Priscila. Como agora foi falado que deveria ter sido encaminhado para os coordenadores de curso, né? Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês sobre isso e se vocês gostariam, então, de fazer esse encaminhamento sobre o FOPED, caso ela esteja ativa no FOPED, né? Caso não tenha sido apenas um erro de, enfim, de não ser dela, não atualizar a saída dela. E eu queria saber como vocês vão se colocar com isso, né? Especialmente tu, Prof. Kátia, já que a gente realmente cometeu o erro de não ter feito o encaminhamento para ti, né? Tu enquanto coordenadora dela. E eu também gostaria de saber essa opinião de vocês mesmo, porque vocês receberam todas as atas e reuniões das nossas últimas assembleias, né? Vocês receberam as gravações e vocês, com certeza, vocês assistiram, vocês sabem que a gente fez a assembleia também não sobre a nota de repúdio, né? Mas foi uma das pautas numa das últimas assembleias que a gente teve. Se não me falha a memória, a penúltima. Então, já que esse encaminhamento tem que passar para vocês, eu gostaria de, enfim, mandar isso para vocês agora. Posso falar, pessoal? Mesmo não sendo do colegiado de dança, posso falar? Sim, só deixa eu dizer uma coisinha antes. Não houve erro na atualização. A Priscila explicou, né, Laís? A Priscila explicou que a pessoa com vínculo, com a matrícula trancada, ela permanece com vínculo na universidade. Então, não tem nenhum erro na atualização da listagem do FOPED. Não, na verdade, só o que eu quis dizer, desculpa, Prof. Mari, mas só o que eu quis dizer é que caso ela não tenha atualizado, foi isso que eu quis dizer, caso ela não tenha... Tá certo, compreendi. Eu queria só para a gente, duas coisas. Uma, sim, eu sinto que o DAR é muito afastado dos coordenadores de curso. Muitas coisas eu fico sabendo porque exatamente eu leio as atas, eu acompanho as reuniões e as assembleias. E muitas vezes não há exatamente ali algo que vocês peçam que seja feito, né? Há uma lista de coisas que foram discutidas nas assembleias, mas não há um pedido, né? Não chega até nós um pedido, por exemplo, vamos resolver tal situação, isso aconteceu, ou isso está acontecendo, precisamos de ajuda para resolver tal situação. Essas coisas não chegam, né? Então, eu recebo as atas, eu leio as atas de vocês e fica por isso mesmo. Não há um encaminhamento que me diga respeito. No caso dessa questão que a gente está discutindo hoje, eu não sei basicamente nada sobre ela, além do pouco que eu acompanhei, né, que era uma aluna da dança, eu li a postagem no Instagram, e, né, eu penso, então, que não se trata de opinião, Laís, tá? Eu vi que tu falou várias vezes de opinião. É óbvio que a minha opinião como Mariana Silva da Silva pessoa sou totalmente contra a transfobia e racismo, não quero que esses discursos de ódio, ou seja lá como vamos chamá-los, passem pela nossa universidade. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer a minha opinião não é irrelevante aqui. Não tem nenhum sentido a minha opinião como uma pessoa. Tratando-se de uma situação séria como essa, né, que racismo é um crime, transfobia também,
a gente tem que lidar com as questões jurídicas da universidade. Não basta a minha opinião, ou a da Kátia, ou da Jezebel, ou a da Persila, né? Então, sim, a aluna tinha direito de procurar a Persila, como todo mundo tem. Tá, se expressou mal. Só para deixar bem claro que, quando a gente fala que tem que procurar o jurídico, que a gente tem que abrir um processo, né? Por que isso? Isso é também para assegurar os nossos direitos. Se não vem algum bolsonarista lá, vai me dizer que eu sou uma professora que estou incitando, sei lá o quê, a mamadeira de piroca, e eu vou ser expulsa da UERGS, entende? Ao mesmo tempo, essas regras, digamos, têm que servir para todo mundo. Então, a gente não pode simplesmente dizer, essa aluna racista, né, vai ser expulsa agora da UERGS, vai ser expulsa do FOPED. A gente não pode fazer isso, porque ao mesmo tempo que se a gente fizer isso, o outro lado também, aí daqui a pouco alguém vai gravar minha aula, vai dizer que eu fui racista, ou que eu fui, ao contrário, que eu estou mostrando performances de pessoas nuas, como já aconteceu, e que eu estou incitando o sexo e a pornografia, né? Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com os dois lados. Eu não me sinto capaz de julgar nada disso, eu sou, até porque, exatamente como a Laís disse, eu sou uma pessoa branca, privilegiada, né? Eu não vou sair botando o dedo em riste e acusando as pessoas. Então, eu sinto necessidade de um amparo maior nessa questão, antes de tomar qualquer decisão de expulsão da aluna. E eu acho que aí a gente tem que ter cuidado, né, que o FOPED é aberto a todos, então, como a professora Persila falou, a Elis, psicóloga, e a gente tem que ter cuidado com isso. A gente não pode simplesmente expulsar alguém. A gente tem que ter a gente tem que ter primeiro abrir um processo contra ela, então, com as provas que vocês têm. E aí, a partir disso, a gente vai abrir um processo e a gente não pode queimar uma bruxa sem o julgamento, nunca pode queimar uma bruxa, aliás, né? Mas a gente tem que ter um julgamento, todo mundo tem direito, né? Eu não sei quem é essa guria, nunca vi essa guria na vida, não sei nem que cara tem, eu queria até ouvir ela, o que ela tem para falar sobre essa situação, esse caso, porque eu não sei quem é, eu não sei o que ela tem para me dizer, para eu dizer que ela tem que ser expulsa da UERGS. Eu acho que a gente tem que cuidar disso. Eu não sei a quem recorrer, eu imagino que a Persila saiba mais do que eu. Eu sou uma simples professora e coordenadora de curso, eu não tenho conhecimento do que fazer numa situação dessas. Sim. Perfeito, perfeito. Os passos, né? O que acontece, Mariana? Acho que tu levantaste uma questão bem importante, que eu, né, venho demarcando aqui desde o início da minha fala. Não estamos aqui para julgar a acadêmica, certo? Não seria nem correto de nossa parte. Seria até leviano de nossa parte, né? Fazer qualquer julgamento em relação à atitude da acadêmica. Assim como seria muito leviano e irresponsável de nossa parte se não acolhêssemos, né, aquilo que tem incomodado, que tem deixado indignados extremamente os acadêmicos que sofreram, né, a atitude da acadêmica em relação a esse processo todo. O que nós precisamos fazer? Fazer o trâmite. Coordenação de curso, chama para conversa, a conversa com a acadêmica registrada, né? Da conversa com a acadêmica vai se tirar um encaminhamento e se perceber a necessidade de avançar no processo em relação ao que aconteceu, né? E fazer o encaminhamento à diretora regional, que também tem por obrigação fazer uma conversa, e esgotada todas as possibilidades, é a abertura de um processo disciplinar. Aí é encaminhamento para a universidade e isso é feito, né, por uma comissão que é composta para fazer um processo administrativo. É isso, né? Mas eu quero dizer assim, não é algo simples, é algo muito complexo e é algo que leva tempo, demanda escuta, demanda, né? Porque como disse a Mariana perfeitamente, todos precisam ser ouvidos, a todos devem ser dada a oportunidade da fala e da escuta, né? Todos os envolvidos. Então, mas nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, é esse encaminhamento feito dentro do colegiado de curso, né? Os acadêmicos se entenderem, o grupo do diretório acadêmico levar isso à coordenadora de curso, a coordenadora de curso acolhe, a coordenadora de curso chama a acadêmica para conversar, e aí se segue os outros ritos que estão ali no artigo 369, tá? Esse é o processo, esse é o caminho.
Em relação à representação do FOPED, nesse momento nada pode ser feito, tá? Neste momento, não. Eu posso só complementar, Priscila, desse rito todo que tu vem explicando. Então, assim, ó, ali como a Mariana também já colocou, né, eu acho que as coordenações de curso, elas são bem cientes e conscienciosas de ler as atas, né, de acompanhar. Eu acompanho, inclusive, o Instagram ali do Dara. Agora, o que acontece é que a gente precisa ser demandado dentro dos colegiados, né? Não adianta apenas isso estar mencionado lá na ata, na assembleia, naquele espaço que é de vocês, tá? Por que eu estou falando isso, gente? O diretório acadêmico é um espaço da política estudantil conquistado a árduas penas, como espaço de liberdade política, do qual eu acho que todos nós aqui, né, de uma geração anterior a vocês, tá, faz todo o critério de manter como espaço de liberdade. A gente sabe o que foi o período da ditadura, a gente tem isso, né, numa memória muito recente, e a gente sabe o quão importante é esse espaço de liberdade que vocês têm. Então, nós não vamos fazer uma ingerência de nos metermos, né, de uma forma arbitrária num espaço de liberdade que é de vocês. Então, o que precisa, quando a gente fala, né, de vocês trazerem as coisas, é não só as notícias, mas assim, qual é o pedido? Essa palavra da Mariana, ela é fundamental. Qual é o pedido? Hoje aqui a gente ouviu pedidos, né? Então, a gente ouviu um pedido em relação ao FOPED, a gente ouviu outro pedido em relação ao processo disciplinar. É isso que a gente precisa ter lá dentro dos colegiados, esses pedidos, esses encaminhamentos de fato chegarem lá, para que daí a gente possa processar. E até quando é sim, dizer sim, quando é não, dizer não, e daí vocês vão seguir adiante com as coisas, né? Aquilo que não é do colegiado, o colegiado vai dizer, e aí as coisas vão seguindo. Mas vocês têm que fazer esse movimento de nos apresentar uma demanda mesmo, não um relato ou uma descrição, né? Mas uma demanda do que é que o diretório está demandando, para que a gente possa ser parceiro e possa estar com vocês. Perfeito, Kátia. Fica à vontade, Melissa, se tu querias falar. Melissa? Enquanto a Melissa não fala, então, eu vou falar algo assim que é tranquilo, Laís, Samanta, gurias, né, em geral, que tá certo, vocês vieram agora ao caminho, né, ao lugar certo, já que a gente conseguiu se reunir aí, né, com os coordenadores de curso e tudo, vocês, nós, então agora, a partir de agora, vocês têm uma orientação, então, clara, e aí vocês podem fazer os encaminhamentos, sim, né, nenhum problema que tenham falhado anteriormente e tal, porque é algo que, se vocês realmente querem fazer, ainda pode ser feito. Eu queria falar, porque as gurias pediram que todos os coordenadores se manifestassem. Eu concordo, não vou me repetir o que a Mari falou, que a Kátia, a Priscila, que precisa vir um encaminhamento de vocês. Eu só queria entender, e isso já aconteceu um pouco antes desse fato, aconteceu um outro fato, que também chegou uma reclamação via jurídico, enfim, que não se passou pelo colegiado. Há alguma coisa que está acontecendo aí, gurias do Dara, em relação aos colegiados, às coordenações. Parece que vocês estão passando por cima das coordenações e levando essas discussões, ou o que está acontecendo entre os alunos durante a pandemia, passando por cima e indo em outras instâncias. Então, a gente, de novo, lembram que a gente fez uma reunião com a Fernanda, com a Dulce, para levantar essa questão de que tem que passar pela coordenação antes de qualquer coisa, e, de novo, está acontecendo isso. Isso é uma coisa. Só para a gente lembrar
que nós estamos com vocês, tá? Outra questão que eu acho importante, mas que daí é uma proposta minha e talvez das coordenações, que a gente conversasse com a Juliana e que houvesse um certo acordo de ouvir as duas partes, entende? A gente ouviu, leu as atas, ouviu de alunos, tudo muito disperso, para tomar uma posição, entende, gurias? É muito irresponsável isso, a gente julgar uma pessoa sem a gente ter fatos concretos. Para nós, a ata não é um fato concreto. Eu não tive acesso à carta, eu não sei do que se trata, entende? A gente não tem como julgar alguém assim. Minha proposta seria que nós conversássemos com ela, que a gente fizesse uma nova reunião com todo mundo, com os coordenadores, com o Dara, com as pessoas que se sentiram, vamos dizer, ameaçadas ou, né, não sei nem como dizer, se sentiram afetadas pelo racismo, ou pela transfobia, ou pela homofobia, que seja, e que ela pudesse argumentar a posição dela para os coordenadores também. E não sair tomando medidas tão drásticas assim, eu acho, de expulsão ou de pedido de expulsão. Eu acho que pode ter havido problema de comunicação aí. Eu não conheço a menina também, tá? Não sei quem ela é, mas para mim é quase irreal que uma pessoa tenha esse tipo de atitude, que é nosso aluno, que está dentro dos cursos, que é colega de vocês e que tenha tido atitudes assim, tão racistas e tão homofóbicas e transfóbicas. Não estou defendendo ela, tá, gente? Só estou tentando contemporizar um pouco. Sim, e também com as orientações que eu estou dando aqui pelo chat, não é que eu esteja de um lado ou de outro, porque a nossa escuta, ela prima pela imparcialidade, né? Mas é que tem realmente algumas questõezinhas, assim, que a gente precisa dar uma orientada melhor, né? Os prints, por exemplo, eu estou dizendo ali de WhatsApp, ok, servem como provas os que já têm, mas o que eu estou tentando dizer é que quando fizerem alguma solicitação, que não seja pelo WhatsApp, mas que seja formal, né, e o mínimo de formalidade que nós podemos aceitar é o e-mail institucional. A gente não costuma, nós da coordenadoria, principalmente, tratar de questões sérias como essa, por exemplo, pelo WhatsApp. E sim, concordo com a professora Jezebel, né, que essa moça merece, né, não por ser ela, mas por ser um ser humano, merece ser ouvida também. Então, se isso é uma forma de compaixão humana também, né, porque as pessoas, no geral, nós somos falhos, de uma forma ou de outra, e então, se puderem ter essa grandeza de escutarem essa pessoa, e não sei, até alguns já comentaram que não há mais nada que falar com ela, que não há mais, né, nenhum diálogo, mas então, de repente, com a mediação, né, de um coordenador ou mais de um coordenador, fazer uma mediação, fazer um diálogo, pode ser que ela venha até a se retratar, né, com vocês, assim, e realmente não precise chegar a coisas maiores, porque a gente tem que, as próprias meninas disseram ali, mas não é o que eu acho que precisa expulsão, né, então, de repente, pode, nesse diálogo, chegarem a algo que fique bom para todos,
Até porque, tá, não se expulsa a menina, ok, não se quer isso, mas imagina o clima, como que essa guria, como que vocês vão conviver sem uma limpeza, sabe, sem olhar um no olho do outro, dizer, ok, errei, me desculpa, não foi o que eu quis dizer, sabe? É muito ruim, assim, o clima no momento que voltarmos a nos encontrar, vai ser péssimo para ela, muito, né? Com certeza. E aí o diretório terá dado também, né, mais uma oportunidade a ela para que ela possa fazer a coisa, digamos, certa, né? E aí, se ela não fizer, aí vocês realmente se isentam, e aí partem ou não para a próxima ação, que envolve, então, as questões jurídicas, legais e tal, mas, né, eu gostaria de ouvir das gurias também o que elas acham disso. Bom, só para as pessoas saíram, porque a gente tem uma reunião com centros acadêmicos, daí a gente está se revezando, a gente fica aqui com vocês e Nayan, Liz e Sam foram para outra reunião. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu, enquanto não uma aluna, enquanto pessoa mesmo, né? Eu acho... Primeiro que eu acho bem problemático a gente estar tendo uma reunião sobre uma aluna racista, enquanto tivemos pelo menos uns 20 ou quase 20 alunos negros completamente afetados psicologicamente pelo monólogo dela, né? Pela carta dela. Eu acho que isso é um ponto que me incomoda e eu sei que talvez isso não é... Só um parênteses, Laís, a reunião não é sobre essa aluna, a reunião é sobre a situação que vocês trouxeram para a gente, um e-mail sobre um caso de racismo. Eu nem sei quem é a aluna. Eu tô aqui porque vocês mandaram esse e-mail e eu acho importante que nós estejamos aqui por esses alunos e essas alunas negras e negros que foram ofendidos. A gente não está aqui por causa da aluna Juliana. Mas a gente está falando sobre as consequências para ela e não as Claro, por quê? Eles. Por quê? Por quê? Por que a gente está falando? Porque ela foi agente dessa situação e ela está sendo acusada. No momento que a gente está com um processo acusatório, a gente está falando de quem é a acusada e a criminosa. Além do que, a gente não pode chamar ela de criminosa sem ter provas. Então, a gente está falando de uma situação de racismo, não dessa menina. Então, é para deixar bem claro aqui. Assim como poderia ser tu, por exemplo, tu poderia ter sido acusada de alguma coisa e a gente estaria discutindo essa situação. Ou eu poderia ser uma professora que estaria sendo acusada de alguma coisa. E eu gostaria de ter o direito à defesa, porque eu acho que a gente está numa universidade pública, democrática, e todos nós somos contra o racismo, mas todos temos direito à defesa. Eu ficaria apavorada se eu não tivesse direito à defesa. E, além disso, não somos nós que temos... Entende? Sim, não, eu entendo, só que o problema é que a gente tem as provas concretas. Acho que esse é o primeiro ponto que eu vou ter que corrigir na tua fala, Geise. Prof. Mari, obrigada, realmente. Sabe, eu acho que as pessoas, elas têm direito à defesa. Só que a gente tem provas concretas e eu acho que, embora vocês não tenham tido acesso a essas provas, pelo menos não a carta ou algo assim, não quero dizer que elas não existam. Nós temos as provas concretas e nós temos atas de assembleia, a gente tem assembleia gravada, que isso vocês têm acesso, e as provas concretas, acho que esse é o primeiro ponto, elas existem, ok? E a questão de julgar ou não é exatamente, a gente está julgando a situação, realmente, a gente não pode julgar a aluna, a gente tem que julgar a situação. Só que essas provas, elas existem, elas não são um julgamento, porque... Então vamos abrir um processo, Laís. Vamos fazer um documento, juntar essas provas e abrir um processo. Certo. Não, é que antes a Prof. Geise também citou aquela reunião que a gente teve, que eu achei que já tivesse ficado esclarecido que aquela reunião, eu nem estava sabendo o que estava acontecendo naquela reunião, e eu não acionei Procuradoria Jurídica, e ninguém do diretório acionou a Procuradoria Jurídica. Foi a nossa chefe de unidade que acionou. Mas é que aí tá... Os alunos e as alunas agredidas... De novo, esse assunto vem à tona, né? Como se, de novo, não ficasse esclarecido, entende? Não foi a gente que procurou, a gente não acionou procuradoria jurídica nenhuma até agora, ok? E eu acho que isso tem que ficar claro, porque, de novo, esse negócio que nem é sobre isso, vem aqui de novo pra gente, sabe?
Então, só queria deixar isso claro. As E a alunas, gente os tem as alunos, provas. Laís, isso é crime, racismo é crime. Esses alunos e alunas que foram lesados e lesadas, eles têm que abrir um BO. Quando a gente sofre um ato de racismo, homofobia, transfobia, a gente, como cidadão brasileiro, tem direito a abrir um BO. Isso é uma coisa muito séria, entende? Vocês teriam que abrir, tem até sempre, todo mundo, se acontecer isso numa aula, de alguém me agredir, de alguém me acusar de alguma coisa, de ser homofóbico, racista, sei lá o que comigo, eu tenho direito de abrir um BO, isso é uma coisa muito séria, e eu acho que é isso que a gente tem que se dar conta, que para abrir um processo, sim, a gente tem que ter as provas, a gente tem que ter BO, a gente tem que ter tudo, para não ser algo antiético, né? Também, né? Para não ser uma caçada às bruxas, entende? Eu acho que a gente tem que ser responsável. Eu peço desculpas por a gente, eu me incluo nessa, porque agora eu sou do diretório também, que a gente não fez esse encaminhamento para vocês, sabe? A gente, sei lá, a gente pega, manda a ata, manda a reunião, e a gente se esquece que, na verdade, tem que fazer um encaminhamento, né? Exatamente por vocês darem essa legitimidade de vocês não... como, não sei se foi a Prof. Mari ou a Kátia que falou antes, de não sair interferindo sem que a gente peça necessariamente, sabe? E realmente a gente cometeu esse erro, sabe? Só que eu ainda acho que a gente, então, vamos fazer esse encaminhamento de processo, a gente recolhe as provas e, sei lá, eu só quero ver isso andando, sabe? Porque, poxa, falar de provas não concretas, a gente tem todas as provas, gente, sabe? Tem gente que quase chorou em assembleia, sabe? Gente negra que quase chorou em assembleia por causa disso, sabe? Isso não é uma coisa que dá para simplesmente dizer que não é concreto, sabe? Não, quando um negro fala... eu não disse que não é concreto. Racismo, quando o negro fala que foi racismo, a gente é concreto. A pessoa, sabe? Eu não devia estar falando isso, que nem é meu lugar de fala. Então, se possível, eu gostaria que a gente fizesse os encaminhamentos. A Prof. Kátia, eu vi que ela colocou aqui, lembram das demandas. Eu me coloco à disposição para vocês, se vocês quiserem ter uma reunião só com a gente, no caso a Prof. Kátia, né, que é a coordenadora da Juliana, para a gente fazer esses encaminhamentos logo, para a gente encaminhar as coisas jurídicas, né? Me coloco à disposição. E caso vocês tenham mais alguma coisa para acrescentar. Eu só gostaria de fazer uma pergunta antes e depois fazer um esclarecimento em relação aos encaminhamentos. A minha pergunta é a seguinte: em algum momento o diretório acadêmico solicitou à Juliana que ela se retirasse da representação do FOPED? Não entendi se o silêncio é não, sim. A Melissa acho que está tentando falar, mas não está conseguindo. Ah, tá, certo. Tu sabe, Laís, se foi feito alguma solicitação diretamente à Juliana para que ela se retirasse da representação? Oi? Agora me escutam? Sim, te ouvindo. Ai, aqui tá muito horrível o contato, mas não, a gente não falou com ela, mas em nenhum momento excluímos, assim, a gente estava bem nesse processo de nota de repúdio, a gente teve essa ciência de que ela continuava sendo aluna. Sim, e, inclusive, eu mesma procurei ela para saber sobre o levantamento da universidade, que a gente estava fazendo, se ela era a favor ou não, e não obtive resposta, e, inclusive, acredito que todo o diretório foi bloqueado em redes sociais, então a gente também não conseguiu falar com ela, né? Entendi. E eu também procurei no Facebook, não achei, só consegui pelo WhatsApp quando eu fui fazer esse levantamento, e ela também não me respondeu, e aí, né, ficou por isso mesmo, assim. Tá, não, tranquilo, sem problema, era só a título de dúvida mesmo, não é... Sim, mas eu concordo com a Laís e me coloco à disposição também a estar nessa reunião, onde a gente vai apresentar as coisas que a gente tem, né, todos os relatos e tudo mais, a gente pode organizar isso, não sei se é com vocês ou se a gente organiza e manda, e também para ouvir ela, né?
E também tenho uma dúvida sobre as pessoas que se afetaram com isso. A gente nós chamaríamos essas pessoas, porque eu tenho conhecimento de um grupo do WhatsApp da unidade de Montenegro com alunos negros. E não sei se, de repente, nós, o diretório, ou vocês, mandar isso nesse grupo, ver se alguém tem acesso a esse grupo, de mandar essa sugestão, se, de repente, alguns representantes daquele grupo participem dessa reunião. Não sei, é uma dúvida, assim. Tá. Acho que essa é uma pergunta para a professora Kátia, né? Para as coordenadoras, né, Melissa? A tua pergunta é direcionada para elas, né? Sim. Sim, perfeito. Tá. Eu só quero fazer um esclarecimento, assim, em relação às questões anteriores colocadas pela Laís, os encaminhamentos, né? Uma coisa não exclui a outra, certo? Vocês podem buscar, nem é solucionar, porque não existe uma solução, né? Necessariamente para uma situação como essa. Mas eu vou usar isso para exemplificar, eu vou usar esse termo para exemplificar nesse momento. Uma coisa não exclui a outra. A busca por solucionar isso fora da instituição, né, via boletim de ocorrência, justiça fora da universidade, é uma coisa, e encaminhamentos dentro da universidade até que chegue à assessoria jurídica é outra, e não se excluem, certo? Vocês podem tanto buscar reparação na justiça como dentro da universidade. Uma coisa não exclui a outra, tá? Dentro da universidade, eu volto a frisar, eu acho que nós estamos falando aqui de uma questão que, inclusive, na minha interpretação, eu vou falar agora como professora da universidade, não vou falar aqui como coordenadora da qualificação acadêmica do Núcleo de Atendimento aos Discentes, eu vou falar como professora. Nós temos uma situação aqui que é bastante diferente, no sentido de nós termos aqui 4 cursos reunidos, um diretório acadêmico com representantes dos 4 cursos, e que, pela minha interpretação, não só nessa situação, mas em outras, dialoga muito bem e consegue, inclusive, chegar a resoluções de situações por estarem juntos, né? Serem as artes no geral, certo? Não especificando o campo em si, mas as artes no geral. Então, nesse sentido, não há nenhum problema que seja feita uma reunião conjunta, que sejam trazidas informes nessa reunião, que nessa reunião sejam chamadas pessoas, os acadêmicos que se sentiram afetados, como disse a professora Jezebel, pela situação em si, a acadêmica que está sendo acusada e que também está se sentindo afetada de alguma forma. Não há nenhum problema em relação a isso, certo? Inclusive, eu gostaria de fazer um parêntese e dizer que, se o grupo entender como possibilidade passar para este grupo de alunos negros, que eles também podem procurar o Núcleo de Atendimento aos Discentes, nós estamos totalmente à disposição. E realmente é nosso compromisso acolhê-los e ouvi-los, porque provavelmente estão muito traumatizados com toda a situação, certo? Então, se vocês, como representantes do diretório, tiverem interesse em passar para esse grupo, e esse grupo tiver interesse em conversar com a coordenadoria, com o Núcleo de Atendimento aos Discentes, também podem encaminhar um e-mail, nós vamos fazer o mesmo processo, a escuta, a acolhida, chamá-los para serem ouvidos, conversar com eles, orientá-los da forma que nós pudermos. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa importante. No Regimento Geral da Universidade está o caminho. E o caminho é, primeiro, uma conversa especificamente da coordenação do curso com a acadêmica envolvida, e depois os demais passos. Esse é o trâmite, tá? Ele não significa, ele não exclui de forma alguma a proposta de um colegiado aqui ou de uma reunião coletiva, não é isso. Mas lá também está explícito quais são os processos. Eu só chamo atenção para isso, Kátia e os demais colegas, para que depois os encaminhamentos não se percam dentro daquilo que a gente achava que poderia ter sido feito e não foi. Tá? Então, não há problema algum que se faça reunião, pelo contrário, né? Talvez nessa reunião se chegue à resolução de algumas coisas que vocês entenderem como um encaminhamento possível,
e talvez outras coisas nem sejam feitas, eu não sei, eu estou dizendo do campo do talvez, porque eu não estou envolvida lá dentro da unidade Montenegro, envolvida junto aos acadêmicos e a toda essa situação, mas uma coisa não exclui a outra, certo? Então, eu sugiro seguirmos o que está previsto no regimento e seguirmos aquilo que vocês entendem como adequado, chamar os cursos, chamar os alunos, chamar as representações e as acadêmicas trazerem os elementos que têm, as atas, as gravações, a carta, né? Uma coisa não exclui a outra, tá? Eu só chamo a atenção para que a gente não deixe de seguir o regimento, até para que os nossos passos tenham validade, tá? Validade no sentido de, sim, todos os trâmites foram seguidos, inclusive para além, foi feita até conversa com o grupo todo, mas a conversa específica da coordenação de curso com a acadêmica também foi feita, e é assim, né, todos os passos ali colocados, tá? É só nesse sentido, é só no sentido da contribuição do encaminhamento. Posso de novo seguir daí, Priscila? Exatamente, eu acho que tu deu um passo a passo, né, muito, muito bem desenhado a partir daqui, e aí eu vi que ali ficou, em algum momento, né, Melissa, Laís, que estão aí com a gente, a menção de quando é que vai chamar uma reunião. A gente não vai chamar uma reunião, o que a gente está alertando, né, é que essa reunião já existe, essa reunião se chama colegiado de curso. O colegiado de curso, ele se reúne com uma frequência fixa, né, que é a reunião ordinária, uma reunião mensal. Além da reunião ordinária, tem as reuniões extraordinárias. Então, agora eu já devo convocar uma reunião para a semana que vem, por exemplo, né, de colegiado de curso. Estou sempre avisando lá, eu coloco o Dara em cópia nos chamados de reunião, então vocês podem receber a convocação, sabe que vai ter reunião e vocês têm ponto de pauta, envia o ponto de pauta. Gostaríamos de participar da reunião, a gente tem uma situação assim, né? Lá na dança a gente faz essa abertura para que vocês tenham fala, vocês não têm voto, tá? Mas vocês têm fala dentro da reunião, então vocês podem trazer ponto de pauta e podem se colocar como fala dentro da reunião. E a partir dali a gente vai dentro da reunião, o colegiado, definir esses encaminhamentos. Eu acredito desde já que o colegiado de curso da dança, né, vai se colocar favorável a seguir os trâmites do que está colocado no RGU e vai me pedir que, como coordenação de curso, eu faça conversa com a aluna, enfim. Mas percebam, quando eu faço a conversa com a aluna, quando eu dou início a todo esse rito que está previsto no RGU, porque o colegiado de curso me pede e demanda que eu assim haja, vocês entendem como todo esse processo democraticamente fica fortalecido? Né? Não é a Kátia sozinha que decidiu fazer isso, é a gente dentro de uma instituição processando os fatos, os eventos, os comportamentos, os códigos, e isso é muito importante, né? Então é por isso que eu venho alertando de assim, não enfraquecer os colegiados de curso, acompanhar os colegiados de curso, estar presente, colocar as suas coisas lá dentro como demandas, porque aí a gente tem uma outra possibilidade, né, de poder mesmo, de poder político dentro da instituição, que é muito importante que seja exercido dessa forma, nesse trâmite. Sim, eu agradeço a fala de vocês sobre essa abertura de colegiados, até porque acho que essa coisa, assim, virtual, está sendo tanto nova para vocês quanto para nós, né? Então, a gente começou a mandar atas, a fazer reuniões gravadas, e a gente tinha muito pensamento inocente, assim, de, bom, mandamos a ata, eles vão ler, de repente eles vão perguntar alguma coisa, né? Mas, a partir de agora, nós vamos procurar melhorar essa comunicação, até para mandar mais encaminhamentos, né, e fortalecer a universidade, né? Eu só queria informar que desde aquela reunião que a gente teve, a gente acertou que a gente mandaria sempre convocação para o Dara, e isso sempre foi feito, sempre tem a representação do Dara no colegiado do teatro, que era a Stephanie Johanna e agora é a Paola. Então, o Dara está sempre presente em todas as reuniões do teatro.
Sim, o que eu queria falar sobre as... Não quero soar redundante, assim, mas vocês vão ter essa reunião, então, de colegiado com a aluna, e então talvez esteja aberta uma próxima reunião com as pessoas que se sentiram afetadas, e, né, é mais ou menos isso que eu fiquei meio na dúvida, não sei se eu perdi alguma fala aqui, por causa da internet. No caso da dança, a gente vai ter a próxima reunião de colegiado em que eu oficialmente ainda não fui comunicada de nada. Eu preciso de uma comunicação oficial pedindo ponto de pauta e preciso de alguém que vá lá na reunião e relate esse ponto de pauta. Aí, por quê? Porque isso aconteceu lá na atividade do diretório acadêmico, entende? Isso não aconteceu numa atividade curricular em que diretamente está sob, né, a minha coordenação. Tá? Então, respeitando esse espaço do diretório acadêmico, na próxima reunião precisa vir essa notícia, precisa vir essa pauta. E aí, com essa pauta colocada em reunião, o colegiado vai se manifestar de qual vai ser o processo que essa pauta segue, tá? Então, na próxima reunião, não chamaremos a Juliana e nem chamaremos ninguém. A gente fica no aguardo da manifestação de vocês por demanda mesmo de ponto de pauta e que relatem. O colegiado vai ouvir e daí nós vamos tirar o encaminhamento para a próxima reunião. E eu acho que entra só no da dança, né, Kátia? Porque a aluna é da dança, é isso? Acredito que de início sim, e depois, claro, o dar é livre, né? Se teve algum desdobramento que foi em algum outro colegiado específico que precisa ser tratado específico, né? Mas pelo que eu vi até agora, eu acho que é muito focado ali com a dança, mas não sei se depois, de repente, Geise, em alguma reunião de unidade, a gente sinta a necessidade de conversar sobre algo. De toda forma, né, dentro dos desdobramentos desse processo, o processo precisa começar, né? E daí a gente segue ele. Sim, eu só gostaria de dizer que eu nunca participei de nenhum processo disciplinar discente, né? Só de sindicâncias e tal. Mas em algum momento terão que se encarar, digamos assim. Em algum momento, né, tanto as pessoas que se sentiram afetadas, quanto a que acusou e tal, a gente chama de oitivas, né, essas pessoas acabam tendo que se escutar, se enfrentar e tal. Então, por isso que também nesse sentido que a gente sempre incentiva, né, claro que com professores ou às vezes até mesmo conosco, eu já fui a Montenegro, eu e a assistente social, nós já fizemos mediação de conflito com alunos, né, também eram acusações assim, eram coisas graves e tal, né, que no final os alunos não abriram o processo, mas então a gente sempre incentiva a possibilidade de diálogo, né, onde a gente possa fazer mediação de conflito. Claro que agora, virtualmente, as coisas, né, se complicam um pouco, mas essa também é uma possibilidade dentro de tudo aí que vocês forem construindo, né. É isso, pessoal, de minha parte, assim, mais especificamente, né, que eu possa estar ajudando, porque eu não sou psicóloga clínica dentro da universidade, eu sou analista, o meu cargo é analista psicóloga, ou seja, assessora da gestão, no caso, né, no momento, assessora da Persila. Então, eu fico mais na retaguarda de escutar mesmo e de termos as nossas discussões e encaminhamentos internos, né? Mas quando eu posso participar de alguma reunião e tal, eu posso fazer alguma orientação nesse sentido, assim, que tenho feito, como fiz aqui hoje e tal. Certo? Perfeito. Bom, já estamos um pouquinho avançados, né, na hora, e as acadêmicas, acredito, disseram que tinham um outro compromisso, né, outra reunião.
De nossa parte, assim, da parte da Coordenadoria de Qualificação Acadêmica, o Núcleo de Atendimento aos Discentes, nós permanecemos à disposição para o que vocês precisarem. Nós faremos o registro dessa conversa, encaminharemos aos que tiveram presentes na reunião, né, caso vocês queiram fazer alguma contribuição, e depois encaminhamos o registro final, né, a ata final com as contribuições, para que fique também com vocês uma cópia do registro dessa conversa. E eu vou reforçar, assim, que se as acadêmicas entenderem necessário levar para o grupo, né, dos colegas que se sentiram afetados por todo esse processo, né, e colocar o núcleo de atendimento à disposição, fiquem à vontade. Nós faremos a acolhida também desses acadêmicos, isso é importante. Nós não queremos de forma alguma ver nenhum acadêmico afastado da universidade, e a gente sabe que tudo isso que a gente está vivendo, né, tem sido muito difícil para todos nós, e essas situações só vêm a acirrar ainda mais as dificuldades que a gente tem em relação a todos os processos. Então, nós estamos à disposição para auxiliar os acadêmicos no que for necessário. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, as coordenadoras de curso, as acadêmicas, né? Embora o tema seja bastante difícil, né? São sempre esses desafios que nos ajudam no crescimento, e há sempre, mesmo nessas situações, grande aprendizado, né? Então, eu quero agradecer a essa oportunidade e me colocar novamente à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Muito obrigada a vocês que estão presentes. Obrigada, Persila, principalmente pela tua disposição em propor essa reunião. Foi bem importante a gente ter esse retorno, bem importante mesmo. E obrigada por terem esperado as atrasadas também, e eu me incluo nessa. E é isso. Obrigada pela disposição, e por hora eu acho que as gurias também não tem mais nenhum encaminhamento para fazer, elas não me mandaram mais nada. Então, é isso. Obrigada mesmo pela atenção. Seria isso? Então tá bem, colegas, vou parar de gravar e agradeço a disponibilidade de todas até esse momento aqui. Uma boa noite para todas nós. Boa noite. E até uma próxima. Boa noite.